Olá, bom dia! Chegamos à sexta-feira, último dia das nossas devocionais dessa semana, que foi incrível. Se você perdeu alguma, corre para assistir. Foi bem legal a semana. E vamos terminar com um tema sugestivo: dívidas pagas. Opa! Quem não quer, hein? Vamos entender que dívidas são essas, que Deus fale no seu coração. Você tem alguma dívida aí, então fica até o Oh, final. Mas eu já te garanto que não é uma dívida financeira que a gente vai tratar, né? Nós somos Comunhão e Adoração, seja muito bem-vindo nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, nosso canal do YouTube. Falando de YouTube, toda segunda-feira temos o nosso culto. Então, segunda-feira você pode acessar lá o nosso canal, se inscrever no nosso canal e você pode cultuar com a gente 21 horas, tá? Segundas de adoração é um culto onde cantamos, adoramos ao Senhor, oramos e temos a palavra pregada, mas hoje, durante a semana, temos a devocional e esse tema aí já me deixou bem curioso. Vamos ver o que o nosso irmão autor Júnior Rosterola, do Café com Deus Pai, trouxe pra gente. sim. Dívidas pagas. A frase para sua meditação é: sua dívida foi paga pelo precioso sangue de Cristo. Amém. E o texto bíblico, Colossenses 3. Colossenses 2, 13 e 14. Vamos ler a palavra do Senhor. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida justamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Eu amo esse texto. Amo esse texto. Jesus rasgou a cédula que era contra nós, encravou na cruz de Cristo. Coisa linda! Vamos ao texto da devocional. Qualquer pessoa que já tenha acumulado dívidas sabe como é desesperador. Não conseguir pagar as contas pode ser consequência de escolhas e ações imprudentes, como compras em excesso e por impulso, falta de planejamento financeiro ou até mesmo de situações imprevisíveis. Em alguns casos, pode haver uma negociação com um prazo para quitação ou juros sobre o valor inicial. Agora, imagine que você contraiu uma dívida muito mais alta do que pode pagar. Não há empréstimo bancário que possa tirá-lo dessa situação. Você não conseguiria quitar esse débito, nem se pedisse dinheiro a todos os amigos e familiares. Um dia, porém, você recebe uma ligação do seu credor e ele lhe diz que todas as despesas foram pagas por outra pessoa. Com certeza, você sentiria um misto de êxtase, gratidão e alívio. Parece ser impossível algo assim acontecer, mas não é. O pecado nos tornou devedores e não tínhamos recursos para pagar essa dívida. Contudo, Jesus interveio em nosso favor, aleluia, com preço de sangue, quitou nosso passado, embora ele mesmo não tivesse nenhuma pendência. Cristo apenas nos pede para abandonar os maus hábitos, nos arrepender com sinceridade e mudar de vida. Quando há arrependimentos, Jesus cancela nossos pecados, nos purifica e liberta, remove a vergonha e a culpa e restitui a nós por completo o que havíamos perdido. O que o pecado nos tira, Jesus nos oferece de volta a oportunidade. Temos um meio para recomeçar, livres de qualquer dívida. Pela graça, fomos reconciliados com o Pai e podemos viver o propósito em resposta ao seu amor. Desfrute daquilo que já está disponível. Começamos a semana na segunda-feira falando sobre a graça. Estamos na sexta-feira relembrando essa graça. Gente, que texto bem escrito do pastor Júnior, quando ele nos coloca a realidade de estarmos endividados e uma dívida muito alta que não temos condições de pagar no âmbito financeiro e por obra e graça recebemos um telefonema dizendo: olha, suas contas estão quitadas. Que coisa boa seria viver essa realidade.
E ele traz para o contexto espiritual e nos faz lembrar que por causa do pecado, lá de Eva, lá de Adão, lá do Gênesis, nós adquirimos uma dívida impagável, porque nós nos afastamos, nossa relação com Deus foi quebrada com a queda do homem lá no Éden, e nós nos distanciamos de Deus. E aí a dívida é gigante, a dívida do pecado. Mas o Senhor Jesus, ao se entregar na cruz, totalmente puro, totalmente sem pecado algum, assume sobre ele os pecados da humanidade, se sacrifica por completo. E como o texto que o Márcio leu, neste momento da cruz, ele risca, ele rasga aquela cédula que era contra você, que dizia e dava condições do inimigo das nossas almas tomar conta da nossa vida. Ele tinha o poder sobre nós, mas Jesus rasga essa cédula e nos liberta da escravidão do pecado. E a única coisa que ele pede, e aí uma sequência interessante que o autor coloca aqui, com o preço de sangue, Jesus quitou o nosso passado. E Cristo apenas nos pede para abandonar os maus hábitos, nos arrepender com sinceridade e mudar de vida. Você não precisa se autoflagelar, você não precisa se sacrificar, você precisa mudar, abandonar os maus hábitos, se arrepender com sinceridade e mudar de vida. Receber esse sacrifício como um presente. A graça de Deus revelada a nós através do sacrifício de Cristo. Receba esse presente. Foi por você, foi por cada um de nós. E a única forma de fazermos esse sacrifício ter sentido é receber e dizer: Senhor, eu aceito o seu sacrifício como o único meio de salvação. Entra na minha vida, transforma os meus hábitos, muda a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E o Senhor derrama o seu sangue sobre nós e nos purifica. E as nossas dívidas, todas elas são pagas. Não há mais culpa, não há vergonha, não há passado enchendo a nossa cabeça. Somos salvos, libertos e livres da condenação. Aceite hoje o sacrifício de Cristo e tenha sua dívida paga. Amém. Sacrifício que foi, como os versículos colocou, né, cravado na cruz, né? Essa nossa dívida. E é interessante falar que ela está totalmente paga. Amém. Não é igual a gente faz aqui, que a gente parcela a nossa dívida, negocia, e tem algumas cláusulas lá, às vezes são pequenininhas no contrato, que são abusivas, né? E pode te comprometer. Não, nessa situação espiritual, Jesus ele tomou para ele a dívida de cada ser humano, ele se fez homem e cravou essas dívidas na cruz, e elas foram todas pagas. Nenhuma condenação há mais para ninguém. Então você, como a gente viu lá na segunda-feira, você recebeu isso de graça. Ah, Márcio, beleza, mas eu não faço mais nada? Faz. Você precisa só agradecer ao Senhor e entregar o seu coração a Ele. Somente isso, né? Porque Ele já, através desse ato, desse pagamento dessa dívida, Ele nos tirou de uma condição de morte e nos deu uma condição de vida eterna. Existem duas condições para o ser humano: ou a morte eterna, ou a vida eterna no céu. A morte eterna no inferno, a vida eterna com o Senhor no céu. E você vai escolher o quê? A pior parte ele já fez, meu querido. Não é uma história da carochinha, não é uma ficção, não. Jesus esteve aqui na Terra. Ele se fez homem. Há mais de 2000 anos atrás, ele esteve aqui, nasceu, e ele cumpriu o seu ministério. E nesse momento tenso do seu ministério, ele cumpriu a ordenança do seu próprio Pai, que era ir até a cruz do Calvário e pagar essa dívida. Então a sua dívida já está paga.
Agora, basta você viver de uma forma que você honre e dê valor a cada gota de sangue derramada no nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como eu gosto de falar, essa gota de sangue, essa sangue derramado, ele limpou a nossa imagem novamente com o Pai. Fomos feitos, criados à imagem e semelhança. Essa imagem se corrompeu, ela se perdeu, mas o sangue do Senhor Jesus, ele limpa e nos faz branco como a neve, né? Então que nessa sensação aí de dívida paga, ela possa se resultar em busca de santidade, em reconhecimento de senhorio, e que você tenha essa certeza que foi de graça, foi por graça, mas não foi de graça. Precisou do sangue derramado, sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nessa sexta-feira você valorize o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém, amém. Esse tema é sempre lindo, sempre nos emociona. Não podemos revisitar esse tema somente na semana da Páscoa. Ele todo dia está vivo no nosso coração. E antigamente, antes de Jesus, a remissão de pecado era necessário matar um animal. E aquele sangue derramado, ele era entregue a Deus num holocausto, num sacrifício. Jesus veio como sacrifício perfeito. Não há mais necessidade de nada. Ele fez tudo. Está consumada a história da redenção. Só nos resta aceitar esta salvação. Que hoje seja dia de salvação aí na sua casa. Como eu sempre digo, lembrou de alguém que precisa entender essa história do sangue de Cristo? Compartilha essa devocional, porque a mensagem da cruz ela é tão viva e é ela que é capaz de salvar pessoas. Esta história de Jesus é capaz de mudar vidas. Dívidas pagas, vamos orar gratos ao Senhor e pedindo que Ele salve aqueles que a gente ama, que ainda não reconheceram o sacrifício dele como suficiente para a salvação. Vamos orar juntos? Obrigada, Senhor, por essa palavra tão direta e séria. Hoje, Senhor, a diferença da nossa vida foi pautada nesta devocional. Antes de entendermos o sacrifício de Cristo, de aceitarmos, éramos uma pessoa. Como o Márcio disse, fadados ao inferno, à morte eterna. Depois de entendermos que esse sacrifício foi por nós, aceitarmos esse sacrifício como suficiente, receber Jesus como nosso Salvador eterno, a nossa vida eterna está garantida em Cristo no céu. Senhor, esse divisor de águas acontece para todos. Que aqueles que estão ouvindo a nossa devocional possam já ter tomado a sua decisão com Cristo. Caso não tenham feito, que hoje, Senhor, de forma tão clara como foi exposta essa verdade, que eles tomem a sua decisão de receber o sacrifício de Cristo, pedir perdão pelos seus pecados e receber a salvação. Que em arrependimento, Jesus encontre corações neste dia. Oramos para a glória do Teu nome, que vidas sejam salvas hoje. Em nome de Jesus, quem foi à cruz por nós, é no nome dele que oramos. Amém. 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 Que haja salvação na sua vida, na sua casa. Lembre-se, dívidas pagas. Glórias a Deus por isso. Amém. Um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos aqui e que você se sinta aí agraciado pelo Senhor Jesus. Amém. Faça algo especial, diferente aí com a sua família. Segunda-feira a gente está de volta. Deus te abençoe.